Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam de, quando forem se inscreverem, ativar o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E também, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. O advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado federal Daniel Silveira, irá aos Estados Unidos denunciar os abusos cometidos no caso do seu cliente. O destino inicial de Faria é a capital americana, Washington, D.C., onde ele deve se encontrar com congressistas. Faria também será recebido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois pretende ir à Europa para levar o caso ao Tribunal de Haia, na Holanda. Lá ele vai denunciar o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem, o STF negou por 11 votos a 0 o pedido de progressão de pena para Daniel Silveira. O ex-deputado cumpre pena em regime fechado depois de ter sido condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por supostos ataques ao Estado Democrático de Direito. Ana, quero ouvi-la em relação a essa iniciativa aí do advogado, do ex-deputado Daniel Silveira, o Paulo Faria, de levar o caso a outras instâncias, aos Estados Unidos, Tribunal de Haia, na Holanda. Que tipo de repercussão esse caso aí pode gerar? Espero que alguma, não é, Paula? E isso só mostra também como o nosso sistema está falido, né? Quando tudo começa e deveria terminar no Supremo Tribunal Federal, para onde você vai depois? Você recorre a quem, né? Não dá para recorrer para instâncias inferiores. Está tudo errado, né? Absolutamente errado. Já começa errado na instância suprema da nação. Agora, um salve pela coragem do advogado Dr. Paulo Faria, porque é multa atrás de multa, atrás de multa, é ameaça, e ele continua ali resiliente, continua defendendo o seu cliente, porque ele sabe que as leis estão do lado dele, como o Augusto sempre fala. Algum dia tudo isso vai ser contado e todos ficarão, né, sabendo, se é que alguém ainda não sabe, que as leis apoiam exatamente, estão do lado do advogado Dr. Paulo Faria. Progressão de pena, o doutor Paulo já disse, né, o ex-deputado Daniel Silveira, ele está há mais de 200 dias já preso, além do que as leis permitem. No entanto, todos dão de ombros. Perdão presidencial, que foi defendido, né, de uma maneira exemplar pelo próprio Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, quando Michel Temer ainda era presidente, ignorado, né? Agora, Paula, 11-0, 11-0, não tem um ministro ali que poderia ter dito: peraí, eu acho que nós precisamos olhar para as nossas leis. O que diz a lei? E não votar num círculo ali corporativista. Todos eles ali passando a mão em todos eles, passando a mão na cabeça. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É como o Geraldo Alckmin lá no AgriShow, fecha tudo, deixa só aqui a turma bater palma para mim. O Lula também. Londres, não, fecha, a imprensa não entra. A gente vai ficar aqui, né, se autoelogiando o tempo todo. 11-0. Não tinha um ministro, o ministro Nunes Marques, ou o André Mendonça, para dizer:
Vamos pelo menos olhar a lei, o que a lei diz, porque ninguém está pedindo para que venha um Supremo, um ministro e desvirtue a lei e invente alguma legislação e que passe a mão na cabeça do ex-deputado Daniel Silveira e descondene, né, já que é uma palavra que a gente usou tanto para o Lula, embora ela, né, não exista no nosso dicionário, nós só estamos pedindo para que alguém, para usar um jargão do esporte, coloque a bola no chão e diga: vamos olhar as leis, porque não tem outra saída para qualquer nação em termos de um norte jurídico do que olhar as leis. Precisou do Elon Musk, do Congresso americano, mexer na nossa confusão jurídica para alguém falar: será que nossas leis estão sendo respeitadas? Sendo que o cidadão já está diante desse tipo de atrocidade aqui há muito tempo, vendo, testemunhando os presos políticos. Acabamos de falar do 8 de janeiro. Felipe Martins continua preso. Clesão, morto. Foi morto diante da vigia do Estado, sem julgamento, sem condenação, sem investigação. 11-0, Paula, 11-0. Então, aquela pergunta que o Augusto disse, né, que ele disse quando ali, né, na calada da noite, será que o Alexandre de Moraes, no silêncio, coloca a cabeça no travesseiro e fala: eu apliquei as leis, fui correto, nossa Constituição sobressaiu. Mas e os outros 10 ministros? E as outras 10 cabeças? O Nunes Marques, André Mendonça, ali no silêncio. Será que eu estou protegendo a Constituição? 11-0, Paula. Bom, agora 18 horas 54 minutinhos, a gente vai fazer uma rápida pausa, são só 30 segundinhos. Minimizou o papel do agro na alimentação dos brasileiros e disse que o Movimento Sem Terra, o MST, abre aspas, bota alimento na mesa das pessoas, fecha aspas. A declaração ocorreu em entrevista a jornalistas nesta terça-feira. A inflação está sob controle. Nós tivemos no primeiro trimestre um problema de preços do alimento, mas isso se resolve. O presidente Lula até comentou essa semana na Embraer que nós devíamos ter tomado providência de ter importado arroz da Venezuela, por exemplo, e porque houve uma diminuição da área plantada no Brasil. Importante lembrar que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Adalberto Piotto, eu queria trazer, ele mencionou o arroz. O J.R. Guzzo escreveu um artigo para Oeste falando do tal do consumo do Brasil. Exatamente, não dá um dia de consumo. Eu queria trazer esses números porque são interessantes, até vou pedir depois para a produção exibir. Foi um artigo da edição 128, só para a gente entender a dimensão, né, dos números. Então, o MST produz 12 mil toneladas de arroz. O agro brasileiro, entre 10 e 11 milhões de toneladas. E o brasileiro comum, consome 30 mil toneladas de arroz por dia. Os números, como são saudáveis os números, né? É que não fecha a conta, né, os números são saudáveis, como as evidências, elas acabam com as narrativas. Mas tem uma outra coisa aí. O ministro Luiz Marinho, ele tem problema, ele quer colocar sindicato na turma do Uber, esse é o objetivo da vida dele, né? Uma medida, uma ideia do século passado, agora na nova economia, sem considerar, por exemplo, o que pensam os trabalhadores da nova economia. Não, vai lá e coloca uma diretoria de sindicato e... É a turma do coquetel de novo, vamos fazer um coquetel, no dia seguinte ninguém faz mais nada. Mas vamos lá, tem uma coisa que ele obviamente não sabe. Qual é a proteína mais barata hoje no país? É frango, aqui no mundo inteiro. No agronegócio tem uma frase que um frango é um saco de milho que anda, porque 70% do frango é milho.
Se você não tivesse, por exemplo, produção de milho no Brasil para alimentar o frango, o brasileiro não comeria proteína animal nenhuma, porque essa é a proteína mais acessível. Agora, como é que eu consigo, eu ia pegar o número aqui da produção de frango, como é que eu consigo alimentar todos esses frangos? Com produção do quê? De milho orgânico do MST, que eu nem sei se tem, mas vamos lá. Sabe, é tão estúpida a defesa que ele está reduzindo, inclusive, a importância e, obviamente, o valor dos trabalhos dessas pessoas assentadas ou ligadas ao MST que produzem arroz orgânico. Na ideia de dar uma certa grandiloquência, ele diminui a importância, porque, claro, o Guza, de novo, mostrou os números aí. Paula, você acabou de nos trazer. Eles são evidentes da farsa da narrativa, não precisa disso. Até porque a alimentação é algo que se complementa. Tem a grande propriedade, a pequena propriedade, a média propriedade, mas não é o MST que vai fazer isso sozinho. O MST, na verdade, a especialidade do MST é invadir terra produtiva, como a gente vê. Toda hora a gente vê esse tipo de coisa. Área de pesquisa, como da Embrapa, que foi exatamente a Embrapa quem fez o Brasil ser exatamente essa potência de agricultura no mundo inteiro. 1 bilhão de pessoas dependem do Brasil para se alimentar. Esse é o maior soft power do planeta hoje. O Brasil tem os dois, água e comida. Pensa bem no que é isso. A razão do Brasil ser uma potência e que não vai dar errado, apesar da insistência do atual governo com medidas completamente equivocadas na área econômica, é porque o Brasil se tornou muito importante para o mundo. Você não pode abrir mão. Veja só uma guerra de proporções globais, mas afins. Não dá para se comparar o que foi a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra. Só na Ucrânia, o drama que foi para a economia. Não só na questão dos combustíveis, mas, por exemplo, dos grãos que a Ucrânia exportava e também a Rússia, depois com as sanções, não pôde fazer. Mas dá para entender o tamanho da economia? Aí um país do gigantismo do Brasil, esse sim, o gigantismo real, que não precisa da grandiloquência ou da prepotência de comentários ministeriais para ser o que é, porque ele é sem depender deste governo, vem com essa história, ele diminui o trabalho do MST e está querendo o quê? Falar mal do agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro. O ministro Luiz Marinho está preocupado em fazer sindicato para Uber, esse é o negócio dele. É errado, porque também não funciona no século XXI. É isso aí, pessoal. Assim, não é só o Daniel Silveira que está passando por isso, né? Preso, precisando de resposta. Seu advogado tenta de tudo, tenta mover o mundo para poder libertá-lo, né? Ou deixá-lo até em prisão domiciliar, né? E nada, né? Quem não se lembra aí do Sebastião Coelho, que agora assumiu como advogado de um réu também, precisa de resposta, pede, né, incansavelmente respostas ao ministro lá, mas eles não falam nada. Eles fingem que isso não é importante, eles não estão nem aí para o psicológico da pessoa, para a vida da pessoa, né, e vão deixando. Vira e mexe a gente vê, né, ministro comentando assuntos nada a ver com o STF em rede social. A gente vê ministro em festa, mas, né, tempo para julgar, tempo para responder os advogados, eles não têm, né? Isso acaba com a pessoa, né, pessoal? E eles esperando uma resposta, né? Muitos ali já emagreceu não sei quantos quilos, né? Muitos com a situação da saúde debilitada por conta de estar passando por tudo isso, como o Clezão também, né? E vai seguindo a vida, como se eles estivessem lá normalmente, né? Como se fosse o normal dessas pessoas estarem presas, né? Isso beira muito ao ridículo que está acontecendo aqui no Brasil. E aí o advogado, não tendo resposta, tem que sair daqui do Brasil para levar a denúncia lá para os Estados Unidos, onde tem seriedade, onde eles resolvem o que tem para ser resolvido. Por exemplo, se é culpado a pessoa, beleza, julgamento, pronto, acabou, né? Não acertou recurso, mas se não é, liberte, né? Aí o advogado tem que sair daqui para ir lá para os Estados Unidos levar uma denúncia, né? Sendo que os caras aqui que são, né, apagos públicos ali para fazer isso não fazem. Isso é uma vergonha,
para a justiça em Brasília. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agradeço pela companhia e até a próxima.